dia. Hoje vamos falar sobre alguns temas abordados pelo público. Estamos aqui com algumas pessoas que vão debater sobre o assunto, que é Gabriel, Vinícius, Alan, Caio e Pedro. De tigres asiáticos é a data do grupo de países que, na década de 80, apresentaram um crescimento econômico elevado e repetindo buscado em táticas regressivas de atração de capital estrangeiro, como a isenção de impostos na mão de obra. O grupo formado pela Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong surgiu durante a disputa comercial inicializada no fim do comunismo e a abertura dos mercados antigos pelos países socialistas. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre a industrialização brasileira. Industrialização brasileira é sabido por todos que o Brasil é um país em desenvolvimento, considerado em muitos aspectos atrasado quando comparado aos demais países. A história que mostra que de fato o Brasil está tecnicamente, industrialmente, quase um século atrasado. Para que possa compreender de forma clara, países como a Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, entre outros, aderiram ao processo de industrialização em torno do século XVIII, durante a Revolução Industrial. Neste período, o Brasil era ainda uma colônia de Portugal, debaixo do pacto colonial imposto pelos descobridores, o qual impedia a abertura da indústria no país. Assim, os brasileiros, então colonos, poderiam apenas adquirir por compra ou produtos manufaturados que Portugal disponibilizava. Apenas no fim do século XIX e início do século XX, como comentado, praticamente um século depois, o Brasil começou a aderir à Revolução Industrial e sua forma de produção. Os cafeicultores de São Paulo haviam investido grandes quantias financeiras em seus negócios, mas com a crise do café precisaram de uma segunda opção para investir, e assim foram os precursores do investimento no setor industrial do Brasil. Foram criadas então indústrias de pequeno e médio porte, cujas atividades principais comumente eram as de processamento alimentício e produção de tecidos. São Paulo era o grande polo industrial do país, que havia se espalhado principalmente pela região sudeste. Já no governo de Vargas, em meados de 1940, o Estado passou a patrocinar um grande incentivo para que se fossem criadas empresas estatais brasileiras. Elas precisavam de investimentos grandiosos, pois atuavam em setores pesados. Entre algumas podemos citar Companhia Vale Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, Fábrica Nacional de Álcalis, Fábrica Nacional de Motores. O tema abordado pela população são os novos tigres, que estão se movendo cada vez mais na atualidade. Tigres asiáticos. A denominação de tigres asiáticos é dada ao grupo de países que, na década de 80, apresentaram em crescimento econômico elevado e repetindo baseado em táticas agressivas de atração de capital estrangeiro, como a isenção de imposto e mão de obra barata. O grupo formado por Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong, surgiu durante a disputa comercial iniciada no fim do comunismo e a abertura dos mercados antigos do país socialista. Durante esse período, iniciou-se a criação de vários blocos econômicos, com o fim de facilitar as transações comerciais e financeiras. A nova geração de tigres asiáticos é chamada de novos tigres. O termo novos tigres asiáticos é utilizado para designar o grupo de países em industrialização recente e que vem expandindo suas economias a partir dos investimentos gerados pela expansão dos tigres asiáticos antigos e também pela maior inserção do capital estrangeiro proveniente dos países envolvidos. Também chamados de tigres da segunda geração, os novos tigres são Indonésia, Malásia, Tailândia, Filipinas e Vietnã. A principal característica dos novos tigres asiáticos é o amplo recebimento de investimentos estrangeiros, principalmente por meio da atuação das empresas multinacionais e também de fábricas de peças ou até maquiladoras, montadoras. As principais fábricas que se instalaram no território dos novos tigres asiáticos são dos setores têxteis, alimentícios, de calçados, de brinquedos e também de materiais e produtos eletrônicos. Mais um tema pedido pelo público é industrialização chinesa. Na China, em 1937, o Partido Nacionalista do Poder
liderado por Chiang Kai-shek. É o comunista liderado por Mao Tse-tung. Se uniram para combater a ocupação japonesa. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota japonesa, os dois partidos passaram a se enfrentar, numa disputa que se estenderia até 1949. Nesse ano, o exército camponês do Partido Comunista venceu os nacionalistas e foi criada a República Popular da China. Em 1978, sob a liderança de Deng Xiaoping, o Partido Comunista Chinês reintroduziu a economia de mercado em 4 regiões da China, denominadas Zonas Econômicas Especiais, e em 14 cidades litorâneas, que se transformaram em zonas de comércio aberto. As cidades escolhidas para a criação dessas zonas de economia de mercado abriram-se para os investimentos estrangeiros e nelas estabeleceram medidas semelhantes às adotadas nos tigres asiáticos. Baixos impostos, isenção para a importação de máquinas e equipamentos industriais e facilidades para remessa de lucros ao exterior. Além disso, as empresas que se instalaram nessas regiões contam com mão de obra industrial muito barata, o que torna os preços dos produtos de baixo aporte tecnológico imbatíveis no mercado internacional. No segundo momento, instalaram-se as montadoras de automóveis como a Volkswagen e General Motors, as de equipamentos eletroeletrônicos.